Para aproveitar rios e cachoeiras nas férias com segurança, evite álcool, fique atento às mudanças climáticas, risco de cabeça d'água, supervisione crianças, não mergulhe em águas desconhecidas ou rasas e respeite a natureza, usando calçados adequados e não deixando lixo, garantindo que os locais sejam seguros e que você não se exponha a riscos desnecessários, especialmente com pedras escorregadias e animais. Para sua maior segurança na água, não beba álcool, porque o álcool reduz o reflexo e a tensão, aumentando os riscos de acidente. Cuidado com cabeças d'água. Em caso de mau tempo ou aumento repentino da água, saia imediatamente para um local seguro e alto. Nos mergulhos, verifique a profundidade e a presença de pedras. Evite mergulhar em águas muito geladas por causa do choque térmico. Nas trilhas e ao redor, use calçados adequados. Sapatilhas emborrachadas ou tênis são melhores que chinelos para evitar escorregões em rochas. Caminhe com atenção, use as mãos para se apoiar em obstáculos e verifique a firmeza das pedras antes de pisar. Respeite a fauna, fique atento a animais, cobras, insetos e evite sentar ou apoiar as mãos em locais desconhecidos. A beleza natural não tem como explicar. O azul do céu, a água do mar, o nascer do sol, o canto dos pássaros, a pequena semente que brota no asfalto. Você não percebeu que estamos poluindo a nossa natureza, aos poucos destruindo o rio da cidade. Depende de você, diga não poluição, deixa o rio sobreviver. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Olha para mim, o jeito que estou. Só quero de você um pouco mais de amor. Pra que me maltratar? Pra que me poluir? A sua ignorância vai me destruir. Agindo dessa forma, o que você vai ganhar? Você depende de mim pra se alimentar. Sou o teu amigo, não me deixe aqui sozinho. Só quero teu respeito, um pouco mais de carinho. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quando você for acampar, se possível, faça os passeios em grupo. Avise familiares sobre o seu destino e horário de retorno. Leve o essencial: água potável, celular carregado com power bank, lanterna e um kit básico de primeiros socorros. O lixo, não jogue o lixo nos rios ou em costas para preservar o meio ambiente e evitar acidentes com cacos de vidro. Respeite as regras, siga as orientações de salva-vidas e evite áreas sinalizadas como perigosas. A beleza natural não tem como explicar. O azul do céu, a água do mar, o nascer do sol, o canto dos pássaros, a pequena semente que brota no asfalto. Você não percebeu que estamos poluindo a nossa natureza, aos poucos destruindo o rio da cidade. Depende de você, diga não poluição, deixa o rio sobreviver. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar.
Olha para mim, o jeito que estou. Só quero de você um pouco mais de amor. Pra que me maltratar? Pra que me poluir? A sua ignorância vai me destruir. Agindo dessa forma, o que você vai ganhar? Você depende de mim pra se alimentar. Sou o teu amigo, não me deixe aqui sozinho. Só quero teu respeito, um pouco mais de carinho. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Cachoeiras são uma das maiores atrações naturais do Brasil, visitadas frequentemente para ser apreciadas a sua beleza ou se banharem nas suas águas. Aqui na nossa região são várias: do Canão, Mata dos Peixes, da Corda, dos Três Irmãos. Então as opções são várias e grande parte dessas cachoeiras estão dentro dos assentamentos 1, 2, 3, entre Matão, Mutuca e Araraquara, e são visitados por gente da região toda. É sempre bom estarmos atentos a tudo que vai acontecendo em volta. E um dos fatores para quando se vai em cachoeira é você estar atento a animais peçonhentos e outros tipos de perigo que você pode acrescentar. Os perigos são muitos e é importante recordar alguns cuidados a ter na visita e usufruto das cachoeiras, independentemente da idade. Agora nós vamos passar algumas dicas ou regras de segurança em cachoeira. Respeitar o guarda-vida do local, evitando as áreas que apresentem risco de queda e não caminhar em trilhas que apresentem sinais ou avisos de perigo. Não permanecer na água caso esteja mau tempo. Se sentir uma cabeça d'água a iniciar-se, sair pelo lado mais prático e seguro e esperar até a cabeça d'água terminar. Dar preferência a sapatilhas emborrachadas com solo próprio para esse tipo de locais, pois os chinelos de dedo não são firmes e o suficiente e escorregam facilmente. Evitar bebidas alcoólicas antes de visitar uma cachoeira. É importante estarmos no nosso estado de maior consciência para antecipar perigos. Supervisionar sempre as crianças no local. Ao mergulhar, supervisione bem o local. Há pedras que na profundidade da água não podem ser facilmente visíveis. Evite também mergulhar em águas demasiado geladas, devido ao choque térmico que pode acontecer. Ao caminhar por obstáculos naturais mais difíceis, utilize também as mãos para auxiliar a passagem ao invés de saltar. A temporada de calor é ideal para visitar cachoeiras. A nossa região, com sua vasta quantidade de rios e riachos, ela tem um monte de belezas naturais e possui cachoeiras incríveis que você pode estar usufruindo com sua família, com seus amigos, não é? Programar um roteiro de férias ou mesmo de dias de folga em trilhas e cachoeiras é ideal para relaxar e se conectar com a natureza. Além disso, em épocas de alta temporada, ainda é possível fugir do trânsito, das praias lotadas e das filas nos restaurantes. Mas para aproveitar bem os dias de descanso junto à natureza, é preciso tomar alguns cuidados bem importantes. Antes de sair, para procurar cachoeiras, faça uma pesquisa pela região e veja quais as mais fáceis para você chegar. E como em qualquer viagem ou passeio, é de extrema importância fazer um bom planejamento. Isso inclui pesquisar muito sobre o lugar a ser visitado. Existem diversos sites que contêm muita informação sobre as cachoeiras espalhadas pela nossa região. Ao pesquisar, verifique como chegar ao local, o grau de dificuldade das trilhas até a cachoeira, se o espaço tem permissão para banho, se existe a cobrança de ingresso ou mesmo agendamento prévio para a visita. É importante também conferir se o lugar possui sinal de celular,
caso haja qualquer imprevisto no passeio. Assim, você fica muito mais preparado para aproveitar o passeio sem surpresas e até decepções. Normalmente, os passeios em cachoeiras têm duração de um dia. Mesmo assim, é bem importante preparar uma mochila para o passeio. Nela é preciso ter roupas adequadas para o passeio para trocar após o banho, toalhas, produtos de higiene pessoal e até um kit de primeiros socorros. Além disso, lembre-se de levar água, sucos e comidas leves, de preferência que não precisem cozimento. Pode apostar que a caminhada e o banho vão dar bastante sede e aquela fome. Leve também sacos plásticos para recolher o lixo do local. Isso, infelizmente, não acontece com frequência nas cachoeiras da nossa região. Todas têm lixo, deixado pelo ser humano que vai até lá se refrescar e ao invés de levar o seu lixo junto, acaba largando lá, criando um clima desagradável para quem vai lá visitar e algumas pessoas pela primeira vez. Com certeza você vai querer tirar muitas fotos. Então lembre-se de carregar sua câmera e de ter um smartphone com baterias para garantir todas as lembranças do passeio. Pode ser que em meio à natureza você não sinta tanto a ação do sol, mas o protetor solar é de extrema importância nos passeios. Assim você evita aquelas queimaduras e até uma insolação. Em meio à mata existem diversos insetos que podem causar desconforto durante o trajeto. Para manter os mosquitos afastados, lembre-se de usar um bom repelente, ainda mais se você tiver alergia a algum tipo de picada de inseto. Os chinelos não são calçados mais adequados para fazer um passeio até as cachoeiras. Eles são escorregadios e provocam tombos que podem estragar sua folga. Durante a trilha, use um tênis ou mesmo botas para a caminhada. Nas cachoeiras, use calçados apropriados para a água com solados emborrachados. Isso porque nelas existem muitas pedras lisas que podem acarretar quedas. Além disso, os terrenos podem ser lamacentos e o chinelo pode grudar na terra, fazendo com que perca seu calçado. Ao entrar na cachoeira calçando chinelos, os mesmos também podem ser levados para no corriguinho ali e você ficar correndo atrás, podendo cair outro tombo. Antes de dar aquele tegurf ou mergulho, confira a temperatura da água. Ela é sempre mais baixa nas cachoeiras devido à sua circulação corrente. Ao entrar na cachoeira, molhe os pés, pulso, pescoço e vá se habituando com a temperatura. Depois disso, entre aos poucos na água para ir acostumando o corpo com calma. Assim você evita um grande problema com choque térmico e riscos à sua saúde. Mesmo que você conheça a cachoeira, antes de mergulhar, sempre confira a profundidade da água. Com o tempo, as pedras mudam de lugar e poços que não existiam podem ter aparecido ao longo do tempo. Sempre entre com calma na cachoeira, conferindo o terreiro até onde dá pé e é seguro nadar. Todo cuidado é pouco para se evitar acidentes durante o passeio. Além disso, evite mergulhar de cabeça. Nunca se sabe onde pode ter uma pedra, galho ou objetos cortantes dentro d'água. Durante o verão, as chuvas são repentinas. Se estiver em uma cachoeira e perceber o tempo mudando, comece a retornar do passeio. Com a chuva, o volume de água pode subir muito rápido e formar uma forte correnteza. Esse fenômeno é chamado de tromba d'água e é responsável por inúmeros afogamentos em rios e cachoeiras. Ao planejar o passeio, sempre confira a previsão do tempo. Se há possibilidade de chuva, o mais recomendado é que não visite cachoeiras. Além das trombas d'água, o terreno das trilhas pode ficar muito liso e perigoso para ser percorrido.
fazer a caminhada para se chegar no destino, é preciso tomar alguns cuidados. Sempre ande com calma, verificando onde pisa. É sempre possível, dependendo do lugar onde você está, pisar numa cobra ou outro animal que está ali. Por isso também que é sempre importante você ir sempre protegido na canela, né? Usando aquelas proteções. Ultimamente as pessoas estão parecendo que estão indo passear, né? Vão com tênis, vão de shorts, e o mato não tem nada disso, né, moçada? O mato é pesado, tem que se proteger mesmo, porque os animais que estão ali não sabem que você está ali só fazendo trilha. É legal fazer trilha, mas é legal se proteger também. Quando necessário, se apoie com as mãos e pernas e passe devagar por obstáculos que surgem no caminho. Ao mesmo tempo, ao andar na cachoeira, cuide bem onde pisa. Antes de colocar todo o peso do corpo na passada, confira se o local está seguro e aguenta o seu peso. Sempre use as mãos para se manter apoiado e, se preciso, se agache para fazer travessia. Assim você evita tombos e lesões desnecessárias. As crianças, por natureza, se empolgam com o passeio, principalmente aqueles que envolvem banhos em água fresca. Ao chegar no local, procure um ponto seguro onde elas podem brincar na água. Sempre fique perto delas ao percorrer as trilhas e locais onde se precisa de mais cuidado ao atravessar. O uso de bebidas alcoólicas diminui o reflexo, assim como sua razão. Para não correr riscos, sofrer lesões ou mesmo estragar seu passeio, evite beber. Separe sua bebida para depois da trilha, quando voltar para o seu hotel ou mesmo casa. As cachoeiras e o contato com a natureza têm tantos atrativos que você não precisa ter um a mais, a bebida. Esperamos ter informado você, né? E que você possa, quando for em uma cachoeira, estar bem preparado para evitar qualquer tipo de acidente. A beleza natural não tem como explicar. O azul do céu, a água do mar, o nascer do sol, o canto dos pássaros, a pequena semente que brota no asfalto. Você não percebeu que estamos poluindo a nossa natureza, aos poucos destruindo o rio da cidade. Depende de você, diga não poluição, deixa o rio sobreviver. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Olha para mim, o jeito que estou. Só quero de você um pouco mais de amor. Pra que me maltratar? Pra que me poluir? A sua ignorância vai me destruir. Agindo dessa forma, o que você vai ganhar? Você depende de mim pra se alimentar. Sou o teu amigo, não me deixe aqui sozinho. Só quero teu respeito, um pouco mais de carinho. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós para o nosso rio não chorar. Em dias de férias e muito calor, os rios, trilhas e cachoeiras espalhados por nossa região se tornam um excelente ponto de encontro e de passeio e levam famílias inteiras para conhecer a exuberância das paisagens da nossa região. Mas o aumento do fluxo de pessoas por esses circuitos turísticos também acende um alerta para os riscos de acidentes. E você tem que estar bem atento para isso, né? Porque os acidentes, quando nesses lugares, piscou o olho, o acidente pode estar acontecendo. Uma das principais preocupações nessa época do ano é o aumento do número de pessoas que frequentam rios e cachoeiras. Embora sejam um refúgio em dias quentes, essas são áreas que demandam cuidado para evitar quedas e afogamentos.
Segundo os bombeiros, é fundamental ficar atento ao nível dos rios, já que com a incidência de chuvas o volume de água pode elevar-se rapidamente, aumentando a chance dos banhistas serem levados pelas correntezas. Aventureiros também devem tomar muitos cuidados com pedras escorregadias e só mergulhar depois de verificar a profundidade do local. Outra dica é evitar águas muito geladas, pois elas podem provocar câimbras nas pernas. Se o local em que o banhista estiver for profundo, isso pode aumentar o risco de afogamento. Brincadeiras como empurrar colegas na água também não são boa ideia, pois colocam sob ameaça a vida do outro. Além disso, bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância entorpecente ampliam as chances de acidentes em locais com água. Por isso é essencial evitar o uso durante esse tipo de passeio. Para quem vai levar toda a família para um passeio ao ar livre, cuidado nunca é demais, principalmente quando há crianças. Os bombeiros lembram que elas são curiosas e não têm noção de perigo, por isso não as perca de vista. Cachoeira da Mata dos Peixes. Esse é um lugar daqueles lugares que você pode passar uma tarde inteira sentado aqui no meio dessa mata, apreciando, ouvindo o som dos pássaros, da água, da vida. Salve Mamãe Oxum! Salve a vida! Essa é a cachoeira onde muitos motociclistas passam aqui, vêm dar uma volta por aqui. Rio Trilhas e Cachoeiras! Uhul! Trilhas e Cachoeiras! Uhul! Cachoeira Del de Noiva! Rio Trilhas de Cachoeiras! Uhul!
diferente da outra vez. A beleza natural não tem como explicar. O azul do céu, a água do mar, o nascer do sol, o canto dos pássaros, a pequena semente que brota no asfalto. Você não percebeu que estamos poluindo a nossa natureza, aos poucos destruindo o rio da cidade. Depende de você, diga não à poluição, deixa o rio sobreviver. Quero ver o nosso rio limpo para poder nadar. Só depende de nós. Rio Trilhas e Cachoeiras, uhul!